uma doença silenciosa que pode levar à morte. Confira. Bruno tem 27 anos e aos 12 descobriu que tinha diabetes tipo 1. De uma hora para outra a gente começou a emagrecer muito, sentir muita sede, ir no banheiro com muita frequência e minha mãe e meus pais acharam meio estranho, levaram ao médico e fomos internados com diagnóstico de diabetes tipo 1. 24 horas por dia está com um catéter que injeta no organismo pequenas doses de insulina. Leva uma vida normal, mas com uma alimentação controlada. Hoje existem no mundo cerca de 420 milhões de pessoas com algum tipo de diabetes. A do tipo 1 é a mais rara e todos os anos surgem 150 mil novos casos no Brasil. E a do tipo 2 pode ser controlada e geralmente está ligada à obesidade. Uma pesquisa feita pela Escola de Medicina da Universidade de Nova York sugere que a diabetes do tipo 1 pode ter maior incidência em áreas onde existem restaurantes com comidas nada saudáveis, ou seja, os famosos fast foods, uma doença autoimune e de fator genético também ligada à má alimentação. A pesquisa levou em conta o prontuário de mais de 6 milhões de adultos e crianças que passaram por atendimento nos hospitais da cidade americana durante 4 anos. Nas regiões com fast food, a prevalência de diabetes tipo 1 entre os adultos foi 55% maior. Entre as crianças, o crescimento foi de 103%. Nós sabemos que existem alguns fatores do meio ambiente que desencadeiam a doença. Se a gente tiver mais conhecimento sobre esses fatores da doença, a gente pode reconhecer esses fatores e tentar intervir nesses fatores para diminuir essa evolução ou mudar a evolução da doença, ou tentar tratar, ou tentar buscar a cura. Está dado. Sepultado na tarde desta terça-feira no cemitério da Saudade, o corpo do médico ginecologista Donaldo Cunha. Ele faleceu aos 76 anos de idade em decorrência de problemas cardíacos. Estava atendendo no seu consultório na Avenida Rio Branco quando começou a sentir dores no peito. Foi levado rapidamente pelo SAMU até a Santa Casa de Marília, mas acabou indo a óbito. Curiosamente, neste horário, ontem aqui estávamos entrevistando o cardiologista Paulo Moreira, quando ele alertava: cuidado com os problemas cardiovasculares com a queda da temperatura. Bem, neste horário, o colega de FABEMA, Faculdade de Medicina de Marília, Donaldo Cunha, passava mal e imediatamente depois ia a óbito. Donaldo Cunha fazia parte também da direção da Associação Paulista de Medicina. Aliás, para matar saudades do Dr. Donaldo, recentemente ele gravou um vídeo na campanha pela eleição na APM, Associação Paulista de Medicina. Confira. O Donaldo é docente da Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, toco ginecologista e estou junto com José Luiz Gomes do Amaral, candidato à presidência da Associação Paulista de Medicina, por várias razões. José Luiz já fui presidente da Associação Paulista de Medicina, presidente da Associação Médica Brasileira e presidente da Associação Médica Mundial. Isto mostra o quanto José Luiz Gomes do Amaral fez pela nossa entidade APM, que é a verdadeira representante da classe médica, não só representando, como lutando pela própria classe, tentando de alguma maneira dar o justo valor aos médicos. Por isto, conclamo que fechemos com chapa 1, que é a continuidade da Associação Paulista de Medicina, realmente cumprindo o seu papel de defesa do médico. Tá aí, Dr. Donaldo Cunha, realmente vai deixar saudades pela sua dedicação à medicina.
E agora 2 destaques da economia. A produção de veículos automotores sobe 41%. O dólar fecha em alta, quase 2% e vai a 3,81, o maior valor em mais de 2 anos. Para o exportador, o empresário exportador, é uma notícia realmente dinâmica, a alta do dólar. Mas isso traz preocupação para a economia no geral, quando o governo tenta tirar o país da recessão. A história desse empresário começou há 25 anos com o pai, marceneiro. De lá para cá, a empresa familiar expandiu e hoje são 2 lojas e uma fábrica de móveis. Para continuar crescendo, Samuel procura sempre se especializar e encontrou no programa Brasil Mais Produtivo uma ótima forma para melhorar seu negócio. Uma consultoria, né? Então ela entendeu a minha necessidade, meu fluxo de venda, né? Meu fluxo de matéria-prima, enfim, ela fez realmente um diagnóstico total da empresa e para a gente poder fazer a nossa produção de acordo com o que eu vendo, de acordo com a nossa produção. Segundo o secretário, o custo total da consultoria é de R$18 mil por indústria, sendo que 15 mil são pagos pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e pela Apex Brasil. A empresa terá que bancar uma contrapartida de R$3 mil. Essa contrapartida das empresas, pela experiência que nós tivemos na primeira fase do programa, ela consegue ser revertida em 24 dias apenas para as empresas. O primeiro passo é fazer um cadastro no site www.brasilmaisprodutivo.gov.br. Lá haverá um questionário, o empresário responderá a esse questionário. E é importante dizer que será feita uma avaliação de aderência aos requisitos do programa. E depois, como nós esperamos também que haja uma demanda grande, né, por esse tipo de programa, essa escolha será feita por sorteio. Programa do governo federal, em parceria com o Senai, o Brasil Mais Produtivo promete aumentar em pelo menos 20% a produtividade das empresas participantes. A iniciativa já atendeu 3 mil empresas de todas as regiões brasileiras. Em 2018, 300 empresas serão atendidas em 5 setores da nossa economia: setor de alimentos e bebidas, setor moveleiro, calçados, têxteis e também metal mecânico. E em 2019, mais 300 empresas. A nossa meta é que essas empresas sejam atendidas e nós possamos, de fato e de verdade, provar que o mecanismo de manufatura enxuta ele é útil e eficaz para o aumento da produtividade do nosso sistema produtivo. Realmente vai retomar o seu rumo ainda mais depois dessa grande perda na mobilização dos caminhoneiros por culpa do governo Temer, que permitiu que a situação chegasse onde chegou? É a grande pergunta que fica no ar. Servidores municipais de Marília continuam mobilizados, cobram o governo Daniel Alonso Tato sobre o plano de carreira, uma promessa feita na campanha eleitoral e até hoje não cumprida, 1 ano e meio de governo. E olha que o funcionalismo municipal foi o fator decisivo na vitória de Daniel e Tato. Nesta segunda-feira, durante a sessão da Câmara Municipal, servidores foram até lá e levaram um bolo também para chamar a atenção dos vereadores da bancada do prefeito. O bolo para comemorar, entre aspas, os 500 dias do plano de carreira. A promessa não cumprida. Servidores municipais continuam cobrando a promessa desde a campanha eleitoral. Por telefone, conversamos com Mauro Cirino, o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais. Ele falou sobre essa polêmica do plano de carreira dos servidores municipais em Marília. Aonde vai parar esse plano de carreira? O que eu já disse lá atrás e ainda confirmo, que esse plano de carreira, no meu modo de ver, tem que ser feito por uma empresa especializada e não diretamente por servidores. A promessa foi o ano passado que, anulando o plano que o Vinícius já tinha feito, dentro de 90 dias seria apresentado um outro plano, e nós já estamos há mais de 1 ano e até agora você não vê falar de andamento de fato desse plano de carreira. Então é uma promessa que está indo, nós já estamos indo para o 2º ano de governo,
governo, e se não tomar cuidado, vai ser 4 anos de governo e não vai sair esse plano de carreira. Questão funcionário, está deixando a desejar. Por quê? As promessas foram inúmeras, né? Ganhou essa administração, você bem relembrou aqui, o voto dos servidores, eu acho que foi decisivo para que o prefeito Daniel esteja no comando hoje da cidade, mas as primeiras medidas que foram tomadas: anulou o plano de carreira, em seguida retirou o cartão alimentação dos aposentados, tentamos negociar esse cartão alimentação, propomos algumas situações, nenhuma foi aceita e acabou aí até agora não criando um outro mecanismo para pelo menos repor essa perda por parte desses servidores. Os servidores que mais precisam, não que todos não precisem, mas aposentado, você sabe, geralmente aposenta, o salário dá uma caída, é uma fase da idade que você tem um pouco mais de problema de saúde, necessita mais de remédios e tudo mais, e aí levou essa foiçada no seu orçamento. Então a gente tentou por todos os meios buscar um outro caminho, mas infelizmente até agora a administração não sinalizou que vai querer resolver esse problema. Então assim, e fora a expectativa que os servidores tinham de que as coisas iriam melhorar financeiramente, os locais de trabalho, e a gente viu que nada disso tem acontecido, tanto que não são um nem dois que a gente escuta constantemente revoltado com a administração municipal, no sentido de que prometeu muito e não se fez nada para os servidores. E a polêmica da carne estragada da merenda. CPI da carne estragada tem depoimento desta quinta-feira do ex-secretário da Educação, Beto Cavalari. Vereadores investigam porque o prefeito Daniel autorizou a compra de quase 8 toneladas de carne para a merenda escolar, sabendo que a cozinha piloto não tinha câmaras frigoríficas para o armazenamento. Deu no que deu. Tudo estragado e jogado fora. Uma preocupação para a sociedade brasileira. A violência cada vez maior e o número de homicídios comprova isso. Nas ruas, a sensação de insegurança confirma os dados. A gente está suscetível a qualquer hora ser assaltado. Principalmente mulher, né? A gente se sente mais vulnerável. Tinha que ter mais policiamento. Nos bairros, principalmente, né? Porque às vezes segurança mais no centro e os bairros ficam um pouquinho esquecidos, né? Além dos crimes contra o patrimônio, os crimes contra a vida tiveram forte alta. Pela primeira vez na história, o país superou a média de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes. Se for considerada a média por estado, a situação ainda é mais grave nas regiões Norte e Nordeste, em estados como Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Pará, Amapá, Pernambuco e Bahia. Nós temos estruturas de estado ainda muito frágeis, principalmente no Nordeste, que exigem investimentos constantes, exigem melhorar o trabalho de inteligência, de investigação. No recorte por faixa etária, os jovens são as maiores vítimas da violência. São 65 mortes por cada 100 mil jovens, o que faz do homicídio a causa de metade dos óbitos de homens com idade entre 15 e 29 anos. Alguns estudos de economistas mostram que a cada ano nós perdemos 1,5% do nosso PIB com os assassinatos de jovens no Brasil. Daqui a alguns anos, sem dúvida nenhuma, nós perderemos protagonismo internacional e a crise econômica tende a se agravar ainda mais do que ela já hoje apresenta para a população. A questão racial também fica evidente no Atlas da Violência. Enquanto a taxa de homicídios de não negros diminuiu quase 7%, a de negros aumentou mais de 23%. 7 em cada 10 pessoas que são assassinadas no país são pretas ou pardas. Entre as mulheres, o número de mortes de negras foi 71% superior ao de não negras. Por que a questão racial é tão importante na explicação dos homicídios é algo que precisa ser feito. As razões e as soluções só virão quando a gente colocar essa informação na mesa e falar dela sem nenhum tipo de constrangimento.
O Atlas da Violência deste ano passou a contabilizar estupros. Dos quase 23 mil casos registrados no sistema de saúde em 2016, 68% foram cometidos contra menores de idade. 2/3 dos abusadores eram parentes ou amigos da família da vítima. Para o diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esses números retratam um país que vitimiza grupos específicos da sociedade e que, com isso, tem a cidadania e o desenvolvimento limitados. Uma mudança de consciência sobre a violência e de políticas públicas de segurança é urgente. A gente precisa, de alguma forma, integrar e articular polícias, Ministério Público, poderes executivo, legislativo, judiciário e também a União, Estados e municípios. Esse arranjo, hoje, é extremamente mal ajambrado. Ou a gente, de alguma forma, faz todo mundo trabalhar na mesma direção, que é fazer a população viver em paz, respeitando a lei e garantindo a cidadania, ou, no fundo, a gente vai trabalhar muito como acontece hoje, só que quem vai dar o tom é o crime organizado. E é claro que a violência tem também o estímulo do envolvimento com as drogas. Essa uma preocupação cada vez maior. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima com a informação aqui no 4. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília, Menin Engenharia e goleada de prêmios Taust. Cadastre-se no site e participe. Taust, faz toda a diferença.